Apocalipse capítulo 5. Eu creio de todo o meu coração que Deus tem algo para a minha vida, para a tua vida. Vamos abrir os nossos corações e permitir que Ele fale conosco. A semana passada, capítulo 4, nós vimos que João, o apóstolo amado, foi elevado por Deus até o céu. E ali ele tem uma visão gloriosa do trono de Deus. E nós vimos que Ele, Deus, está reinando. Você crê nisso? Deus está reinando. Deus reina sobre o céu e sobre a terra. Ele está no controle de tudo. E alguém está sentado ali no trono. Quem é esse alguém? É o nosso Deus, é Deus o Pai. E hoje nós vamos ver que esse Deus o Pai, o Deus de todas as coisas, Ele tem em suas mãos um livro. E o tema da nossa mensagem hoje é o livro. O que será que tem nesse livro? E aí nós vamos perceber coisas tremendas. A primeira coisa que nós vamos ver é que o livro estava fechado. E eu quero chamar isso de angústia da humanidade. Ninguém sabe o que está dentro desse livro. Isso nos causa uma angústia. Quando nós olhamos para a situação dos nossos dias, tudo o que tem acontecido, eu fico angustiado. Eu fico imaginando Deus que criou tudo, para que tudo fosse perfeito, para que o homem vivesse uma vida boa. Deus olha do trono e vê o que nós, humanidade, estamos fazendo. O homem está sujo, marcado pelo pecado. E Deus, Ele tem esse livro nas mãos. O verso 1 fala assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Não vamos confundir com o livro da vida, o livro onde está marcado o nome daqueles que são lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Seu nome está lá naquele livro? Amém. Se você está vivendo de acordo com a Bíblia, o livro de Deus para nós, certamente que o teu nome está lá, escrito no sangue do Cordeiro. Aleluia! Então, o livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então imagina o livro, mas esse livro está bloqueado. Ninguém tem acesso a ele, ninguém tem conhecimento do que está escrito nele. E antes que a tua curiosidade te atormente, eu quero falar um pouquinho sobre a possibilidade, a grande possibilidade de interpretação do que é este livro. Existem muitas interpretações, dentre elas 5. Todas as interpretações apontam para Jesus. Então nisso eu fico muito feliz. Nisso não há divergência. Mas a interpretação que é mais aceita, mais reconhecida por grandes estudiosos da Bíblia, teólogos, homens de grande compreensão, é que este livro, ele traz o plano eterno de Deus. Ali está o que vai acontecer. Ali está tudo aquilo que antes da criação, antes da fundação do mundo, Deus já tinha conhecimento. Deus não é pego de surpresa. Por mais que você faça alguma coisa, nunca você vai fazer com que, Deus fala assim, mas não, Ele sabe o seu passado, Ele sabe o seu presente, e Ele é o único que sabe o seu futuro. Esse livro traz a revelação do que vai acontecer. Esse livro tem poder para transformar a vida do ser humano. Esse livro está na mão do autor, o Deus, Criador de todas as coisas. Mas o livro está fechado. O livro está fechado. A humanidade está angustiada. Queridos, é mentira. Eu sei que o mundo aí fora gosta de festas, gosta de agitação, mas é tudo feito de coração vazio.
não tem alegria, é passageiro. E por mais que a pessoa vá, ela se embriaga, ela se droga, ela fica toda, que festa maravilhosa. A hora que ela coloca a cabeça no travesseiro, a frustração, a desânimo, a medo, a angústia, porque esse mundo não pode oferecer nada de bom. E assim então, esse livro representa os planos de Deus, a vontade de Deus. O futuro do mundo está escrito ali. Só que tem um problema. Ele está fechado. E ninguém pode abrir. Olha o verso 2. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e ele desatar os selos, 7 selos, livro fechado? E esse grande anjo, forte anjo com grande voz, ele faz essa pergunta, e essa pergunta tem que ressoar nos meus ouvidos: quem é digno de abrir o livro? Verso 3: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém, não pode. Sabe quando a pessoa fica naquela expectativa: agora vai mudar isso, agora vai entrar outra pessoa, agora não, ninguém pode fazer, só Deus. Queridos, o verdadeiro cristão, o crente em Jesus, é aquele que olhou para Deus e falou: é o Senhor, é o meu Deus, e olha para si mesmo e fala assim: nossa, como eu me presto. E quanto mais revelação nós temos da grandiosidade de Deus, mais como espelho nós olhamos para nós e falamos: se não fosse o amor de Deus, eu estaria totalmente perdido. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum, ninguém pode abrir o livro. Imagina chegar na sua casa uma carta selada, só que você não consegue abrir. Nós, seres humanos, eu acho que por natureza humana, nós temos assim um pouquinho, de curiosidade. Tem uns que têm um pouco mais, tem outros que têm um pouco menos, e tem outros que têm muita curiosidade. Quantos aqui têm muita curiosidade? Tem gente que está levantando a mão devagarinho, né? Chega alguma coisa lá na sua casa, você não vê a hora de abrir, não é? Quando nós estávamos lá em Moçambique, Horácio, os irmãos conhecem, né? A gente tinha acesso à caixa postal dele, então chegou uma correspondência para ele e nós levamos para o apartamento dele. Depois de uma semana, eu cheguei lá, tudo intacto. Eu falei: escuta, Horácio, você não... Ele falou: não, depois eu abro. Mas eu não consigo, eu tenho curiosidade. Então, imagina, você chega ali alguma coisa, né? Ou então você ganha um cofre. Ali tem um cofre e você não sabe o que tem dentro do cofre. E você fica naquela expectativa: será que é real? Será que é dólar? Será que é pedra preciosa? Mas a pessoa não dá para você a senha, o código. E aí você chama uma pessoa com um maçarico, e você bate o martelo, e você tenta arrebentar, mas nada abre o cofre. Queridos, o mundo diante de Deus está assim. Ele é incapaz, ele é impotente, o mundo está perdido. Procura o tesouro em tantos lugares, mas não acha. Tem o tesouro que Deus me deu, mas não acha. A vida sem Cristo é como esse livro fechado, selado. A vida sem Cristo é uma vida sem direção, sem sentido.
A pessoa não sabe o que está lá dentro, ela não conhece. Por isso que ela coloca o coração dela, a expectativa dela em tantas coisas. Tem pessoas que colocam no trabalho, nas riquezas, na diversão e inúmeros outros lugares, mas nada disso satisfaz. Muitos tentam abrir o livro da vida com chaves erradas. Muitos mergulham em religiões vazias, em boas obras, em prazeres, em fama, em dinheiro, mas nada disso abre o coração de Deus, só traz frustração. Então há um livro, e este livro está fechado, e ninguém pode abrir, ninguém pode abrir. Quando João ouve o anjo forte falando isso, olha o verso 4, o que gerou no coração dele: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. João cai num choro, num pranto. Eu não sei você, mas quando eu ouço algumas notícias, eu choro. Quando a gente ouviu recentemente sobre o que está acontecendo na Nigéria, a gente chora. Quando a gente fica vendo a injustiça que há nesse mundo, a gente chora. E quem que vai trazer a solução? João aqui está chorando muito, muito. E ele fala: como é que vai? Como é que vai fazer? Não tem solução. Queridos, nós vivemos num mundo de mentiras. Cuidado com a mentira. Esses dias atrás, uma pessoa enviou para mim uma pregação de um padre, e o padre falando tudo sobre a Igreja Católica, aquela coisa toda, e a pessoa falou assim: pastor, o que você acha disso? Tudo aquilo que estava falando ali na mensagem é verdade, só que é um vídeo produzido pela inteligência artificial, não é verdadeiro. Nós estamos assim, irmãos. E vai chegar um tempo que vai ficar tão confuso isso, que a gente não sabe mais. Estava conversando ontem com 2 pastores em casa, e falando dessas fake news, desses momentos de, sabe, a pessoa que liga falando que é determinada pessoa, e um dos pastores, o pastor Calixto, conhecido nosso, falou que ele perdeu não sei quanto de dinheiro, porque a filha pediu uma importância, só que não era Xuxa. Nós, assim como igreja, nós já perdemos dinheiro. Existem tantas maneiras de se fazer um engano hoje em dia. Nós precisamos ficar com uma pessoa só, com Deus. Jesus, Ele é a verdade. Ele é a verdade. E não pensa você assim, né? Eu nunca vou cair num golpe. Cuidado. Muito, muito cuidado. Então, o primeiro ponto, o livro está fechado. Segundo ponto, o Cordeiro, a esperança da humanidade. No primeiro ponto nós vimos a angústia da humanidade, agora nós vamos ouvir sobre a esperança da humanidade. Então João está ali chorando, verso 5, todavia um dos anciãos me disse, todavia, porém, é tão boa essa palavra, né? Eu estava arrebentado, mas Deus, porém Deus, Ele entra na história, e um dos anciãos, ele disse, não chores. Alguém recebe essa palavra hoje? Não chore, está difícil,
está difícil, está duro, não vai ter hora que parece que está tudo trancado, né? Ou o livro está fechado, ninguém pode abrir, a sua vida está trancada, parece que não cresce, parece que não muda, parece que não vai sair daquilo, parece que é um peso que você vai ter que carregar a vida todinha. Não chores. Um dos 24 anciãos chega para João e fala: para de chorar. Por quê? Tem motivo por quê. Não é? A gente, se chegar para uma pessoa que ela está em luto, a gente não vai chegar e falar assim: para de chorar. Ela está sentindo, ela está triste, ela perdeu um ente querido. Mas aqui é o motivo pelo qual o ancião falou para João: não chora. Querido, tudo aquilo que você tem vivido de dificuldade da sua vida, escute nesta manhã a voz do céu dizendo para você: não chora. A tua história ainda não acabou, ela ainda está sendo escrita, e lá no final a vitória já foi conquistada por Jesus, a vitória já foi decretada por Jesus. Não chores, porque eis que o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro dos seus 7 selos. Não chora, não. Há um leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu. Venceu. Queridos, olha, que coisa maravilhosa é que o ancião, ele fala assim: o leão, olha o verso 6: eis que vi no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, o que? Um cordeiro. O nosso Jesus, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele é o leão da tribo de Judá. Ele é puro, ele é inocente, ele é limpo, ele é santo, ele é branco como a alva da neve que branqueia o pecado no coração da pior pessoa do mundo. Mas ele também é o leão da tribo de Judá. Eu vi ali no meio, havia o cordeiro. Ele, tendo sido morto, Jesus morreu lá na cruz, mas ele ressuscitou. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, olha o que o leão, o cordeiro faz: tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Lembra um pouquinho antes? Quem é digno? Ninguém é digno, mas há um que é digno, aquele que morreu e aquele que venceu. Ele, Jesus, pode abrir o livro. Só Ele é quem pode. Por isso não tem, né? Não tem outra conversa. Mas fulano, mas aquele ciclano, mas aquele santo, mas aquele pastor, aquele missionário. Só Jesus é digno de abrir o livro, ponto final. Amém. É só Ele. João, o apóstolo amado, foi comissionado por Deus, por Jesus, tinha a sua função apostólica, profética, mas não podia. Eu não posso, você não pode. Nós não temos poder de nos salvar. Não tem, nós estamos perdidos. Mas há um que pode. É Jesus. É Jesus, é Jesus. Sabe daquele cofre que eu falei para você? A chave é só Jesus quem tem. Por isso que a gente precisa tanto dele, só dele. Não adianta a gente forçar. Você já tentou forçar numa situação? Alguém aqui já, por amor, você começa a pregar para um familiar seu. Você começa a falar da Bíblia e tal, e a coisa piorou em vez de melhorar. Quem já teve essa experiência? Piora. Mas estou falando de Jesus, eu estou contando as coisas da Bíblia e piora. Por quê? Porque eu não tenho a chave. Se Jesus, que é a chave, não abrir o coração dessa pessoa, você pode fazer o que quiser, não vai adiantar nada. Então seja inteligente, seja sábio. O que você faz? Fala com aquele que pode abrir.
Fala para ele: Jesus, eu não consigo, eu já tentei, foi piorando a situação. Sabe, mãe, aquele filho, aquela filha que você dá conselho e a coisa piora, de repente melhora, você fala, agora vai, e piora mais ainda. Coloca diante dele daquele que pode abrir. É ele, só ele. Ah, não, mas aquela igreja tem um pastor poderoso, aquela igreja tem um grupo de louvor poderoso. Nós não somos nada. Se ele, o Supremo Pastor, não abrir, vai continuar fechado. Mas ele abre. Ele abriu a porta do seu coração para entrar? Aleluia, aleluia. Então você pode chamar o chaveiro, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, você pode fazer tudo, vai continuar o coração do ser humano tudo fechado. Jesus é o único que venceu o pecado. Jesus é o único que venceu o diabo. Jesus é o único que venceu a morte. Por isso, só Ele pode salvar. Você pode falar assim: não, mas eu agora posso. Sim, você pode, mas se for no nome dele. Porque quando a gente vai orar, a gente fala: no meu nome sai Satanás. O diabo ia dar risada. Mas a gente usa o nome que é sobre todo nome. Quando a gente vai ministrar uma palavra de cura, uma palavra de libertação, a gente usa um nome que é sobre todo nome. A gente usa o sangue que foi derramado lá na cruz. Ele sim, ele pode. Ele derramou, aqui está escrito, como tendo sido morto, ele derramou sangue. Ali em Atos capítulo 4, 12 fala: não há salvação em mais ninguém, nenhuma outra salvação. É só em Jesus, só em Jesus. Somente o Cordeiro pode abrir o livro. Somente o Cordeiro pode abrir a vida de uma pessoa. Somente o Cordeiro pode curar as feridas. Somente o Cordeiro pode libertar de culpa. Quantas pessoas crentes passam ano, entra ano, sai ano, continua ainda carregando fardos de culpa, algo que fez lá atrás. Jesus já pagou, meu irmão. Você não precisa mais carregar peso nenhum. Só Jesus, só o Cordeiro pode dar um novo começo. Hoje você pode, hoje, nesta manhã, consciente, falar assim: a partir de hoje a minha vida é outra. Porque eu vou deixar o Cordeiro abrir as portas que estão fechadas. Porque eu vou deixar o Cordeiro entrar na minha vida, trilhar caminhos escuros que eu tenho trilhado, trazendo a solução. Só Jesus tem o poder para escrever o teu nome no livro da vida. Então há um livro que está fechado. Isso gera angústia na humanidade, mas há um Cordeiro que traz esperança para a humanidade. Amém. E o terceiro ponto: cântico novo. Qual é a resposta que a humanidade, qual é a resposta que nós vamos dar ao leão da tribo de Judá, ao Cordeiro, aquele que é digno de abrir o livro? Qual é a resposta? É o cântico. É o louvor, é a adoração. Não é que bênção ver os irmãos participando, cada um dando o seu testemunho do cântico ali. Que maravilha! Domingo que vem você é convidado a ser a próxima pessoa a colocar lá um cântico que Deus fala no seu coração. Aí a resposta que nós damos a Deus, a Jesus, é adoração. E Ele está esperando da nossa parte adoração. Deus não está procurando bons crentes, pastores, apóstolos. Ele forma quem Ele quer. Deus continua procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essa classe de crentes é uma classe muito pequena. Tem aqueles que vêm domingo, levantam a mão, cantam, mas durante a semana não adoram, não louvam o Senhor, não agradecem o Senhor por nada. Quando o Cordeiro toma o livro, o céu inteiro explode em adoração.
Olha o verso 8. O cordeiro, o leão, tomou o livro da mão direita de Deus Pai. E verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Lembra do capítulo 4? Mesma situação, se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Que significa essas taças? São as orações dos santos. Querido, querida, muitas vezes a gente ora um dia, 10 dias, um ano, 10 anos. Tem casos que eu estou orando há mais de 30 anos e parece que nada muda. Aí a voz do inferno vem falando assim na sua ouvido: está vendo? Não adianta nada você orar. É a voz do inferno. Porque eu creio que as nossas orações, amados, sendo feitas de acordo com a vontade de Deus, elas estão lá, nessas taças. Deus não é Deus, não é que nem a gente que esquece, joga para, deixa para lá. Não. Deus leva em consideração cada palavra que sai da nossa boca, cada oração, cada lágrima. Ele está somando lá no céu. Pastor, mas eu estou orando pelo meu marido, eu estou orando pelos meus filhos, eu estou orando pelo irmão, mestre, eu estou orando pelo meu irmão e tal. Está lá na taça. Está lá na taça. Mas quando? Não cabe a nós cabe orar. As orações do santo estão lá enchendo as taças. O dia que Deus quiser, porque Ele é Deus, Ele sabe fazer a coisa certa, no tempo certo, de maneira certa, vai acontecer. E nesse meio tempo a gente continua orando, a gente continua lançando, que essa taça vai se enchendo cada vez mais e mais, porque há outras taças, que são as taças da ira de Deus, nós vamos ver mais para frente. Nessa eu não quero estar lá, não, com o meu nome lá, mas a minha oração está ali. Fala para você mesmo ouvir lá dentro do seu coração: as minhas orações estão enchendo as taças lá no céu. Amém. Que taça que é essa? De vidro que cai e quebra? Não, taças de ouro. Taças de ouro, aleluia. Ele, quando toma um livro, há cântico de adoração no céu, e aqui no mínimo são 3 cânticos. Nós cantamos agora há pouco ao que está sentado no trono. Quando a igreja entender que o louvor não é um momento de entretenimento, de luzes, é um momento de estarmos diante de Deus, conversando com Deus através dos cânticos. Amém. Muda tudo. Sabe quando você recebe uma boa notícia, o seu coração se alegra, né? Um pai que recebe a notícia, né? Um marido que recebe a notícia, a mulher chega, foi fazer o teste e fala assim: estou grávida. Quando eu peguei, depois de Miriam, de nós termos perdido uma criança, eu fui buscar o exame. Eu pulei, eu saí na rua ali em Curitiba gritando. Sabe quando uma pessoa recebe a notícia de que aquele emprego dos sonhos saiu, a cura aconteceu, tudo isso deve gerar no nosso coração um cântico, um novo cântico ao nosso Deus. Deus é maravilhoso. E nesse momento aqui todo o céu celebra, porque a maior notícia do universo aconteceu: o Cordeiro tomou o livro. Agora
nós vamos ficar a par dos últimos acontecimentos. Queridos, quem recebe a Cristo também recebe um cântico novo. Você lembra quando você recebeu? Eu tenho até hoje, acho que eu tenho ainda, umas fitas assim, cassete, sabe aquela antiga que vivia enrolando, com os cânticos que eu aprendi quando eu aceitei Jesus. Quando você coloca lá no grupo, eu quero cantar esse cântico, a bondade de Deus, milhões de milagres, né? Jesus em tua presença, nós estamos recordando com cânticos, quando Deus entrou na nossa vida, quando Deus fez um milagre, quando Deus trouxe uma palavra, quando há esperança no nosso coração, e aquele cântico queima dentro de nós. Por isso que é gostoso assim, né? Na diversidade do corpo, a diversidade também dos motivos de oração, de louvor, de adoração. Queridos, a vida da pessoa muda quando o pecado é apagado. O futuro é garantido. O Evangelho transforma lágrimas em louvor. Aqui o convite é bem claro: adore ao Senhor. Verso 9: entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Cantamos, trabalhadores, como que esses povos não alcançados, como que essas nações, essas tribos vão adorar a Deus conosco lá no céu, se não for anunciado o Evangelho? Mas aqui está dizendo que vai ter gente de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação. Vamos fazer uma cantoria lá no céu que vai ser uma bênção, não é? Vai ser tremendo. E para o nosso Deus, Ele nos constitui reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Você é cristão? Você entregou sua vida para Jesus? Saiba que Deus espera que você, que eu, que nós reinemos aqui na terra. A gente fica colocando o coração nesses reinos aí do mundo, vai se frustrar. Eu tenho que entender que a responsabilidade é minha. Eu interfiro aqui. De que maneira? Orando, intercedendo. O sacerdote é aquele que anuncia para Deus os problemas aqui. O profeta é aquele que anuncia da parte de Deus o que Deus quer aqui na terra. Queridos, nós precisamos entender isso. Se a nossa Campina Grande do Sul está do jeito que está, é porque nós, igreja, não estamos atuando. Se o Paraná, se o Brasil está do jeito que está, é porque a igreja não tem cumprido o seu papel profético. Aí fica culpando um, culpa outro, culpa não sei o que tem, culpa não sei o que tem, e tudo cada vez é piorando. Rei, sacerdote sobre toda a terra. Aleluia. O convite é claro, amados, é para que todos adoremos a Deus. Deus, Ele quer que a glória dEle vá para todos os cantos da terra. Como é que vai acontecer isso? Quando a gente prega o Evangelho, a pessoa se torna adorador, canta para Deus. Hoje, a igreja, não falo especificamente dessa igreja local, ela está tão misturada com o mundo, que se aceita música mundana como se fosse tudo bem. A música mundana é do diabo. Só tem dois reinos, o reino de Deus e o reino do inferno. A procedência da letra, da melodia, ou é de Deus ou é da carne. Ah, mas aquela pessoa, ela é tão... Vai ver como que ela, né? Tem um grande músico aqui no Brasil, morreu faz pouco tempo, compôs músicas e tal. Ele só compunha embriagado. Qual é a fonte? Da onde nós estamos bebendo? Lá no céu.
É tudo celestial. Não tem nada mudando. Então aquilo que aqui desse mundo que você não vai poder fazer no céu, abandone já aqui. Deixa para lá. Não serve para nós. Deus está procurando. Adore ao Cordeiro. Renda-se ao Cordeiro. Receba o Cordeiro. Tem um novo cântico para o Cordeiro. Eu cada semana, quase toda semana eu aprendo um cântico novo. E graças a Deus hoje tem tantos cânticos. Não sobra espaço para a gente para ficar ouvindo outras coisas. E é gostoso, você ouve uma música em inglês, você tenta pegar ela no português, você ouve uma música lá como é que chama aquele grupo lá de Israel? Esqueci o nome. Chiquedinho? Miquedem. Eles cantam e dançam, coisa linda, e aí você ouve o reggae espiritual, aí você ouve o blues espiritual, e tem todos os estilos. Nenhum estilo é criação do diabo, ele só rouba as coisas, ele só usa as coisas. Então, se você não gosta da moda de viola cantada, esqueci a dupla lá que canta a moda de viola para Deus, os Canarinhos de Cristo, se não me engano. Se não gosta dessa, pega uma outra, mas que seja para a honra e glória do Cordeiro. Conclusão. O livro que estava nas mãos de Deus Pai, somente Jesus que tomou, é digno, é capaz de abrir. Nós vamos ver na continuidade de Apocalipse as revelações, o que vai acontecer. Nós vamos ver que a gente vai ficar perturbado, porque o que está por vir, se não estiver em Cristo, é assustador. Quero fazer uma aplicação, assim como esse livro fechado. O livro fechado não revela nada. A sua vida pode estar fechada, complicada, confusa, mas o Cordeiro, Jesus, Ele é o único que pode abrir. Jesus venceu, Jesus salva, Jesus transforma. Hoje, nesta manhã, esse Cordeiro que é digno, Ele estende a mão para você. Ele quer abrir a sua vida, o livro da sua vida. Ele quer escrever na sua vida um novo capítulo. Ele quer colocar o seu nome no livro da vida. Deixe que o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, o Cordeiro que morreu, deixe ele transformar a sua história. Somente Ele é digno. O verso 12 diz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. No verso de número 13, no final, fala: aquele que está sentado no trono. E ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram aquele que está sentado no trono. Quero fazer uma pergunta para você. Você é um adorador? Pensa nisso um pouco. Você tem prazer no louvor? Você tem prazer em cantar para Deus? No dia a dia,